E olha a informação que chegou agora há pouco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reajustou em 60% o valor das diárias pagas para deputados em viagens oficiais dentro do Brasil. A atualização desse valor é a primeira desde 2012. As diárias servem para custear despesas de parlamentares e de assessores com estadia, alimentação e locomoção urbana, além de adicionais de embarque e desembarque. Com esse reajuste, o benefício aos deputados passará de R$ 524 para R$ 842. Já as diárias de Arthur Lira passarão de R$ 611 para R$ 981. Só no último ano foram pagos R$ 6 milhões e 100 mil em diárias só destinadas a parlamentares. E aí, Mônica Rosenberg? Eles vão usar esse dinheiro para fazer campanha, para rodar os municípios fazendo campanha. É exatamente o que a gente está falando aqui. É um absurdo. Faltando dinheiro para educação, para saúde, e vai esse dinheiro. Mas é claro, enquanto a pessoa se auto-reajusta, né, quem decide se vai subir ou não é o próprio que vai se beneficiar, não vai mudar. Eu acho isso um absurdo. Vocês acham que caberia algum tipo de regulamentação sobre esse uso das viagens oficiais? Eu lembro até que, acho que isso deve ter sido nos anos 2000, teve a farra das passagens aéreas, né? São tantos escândalos que alguns vão ficando lá para trás e a gente esquece. Bem recente acerca da utilização de dinheiro de gabinete para compra de passagens aéreas em períodos, acho que de... O que era? Festas juninas, né? Eles se deslocavam para o São João no Nordeste. Carnaval. Então, não é tão distante assim, não. Então. Caberia eleição. Precisa mudar isso na urna e não eleger mais esse tipo de pessoa. É o eleitor que vai mudar isso. Não adianta achar que o Congresso vai criar uma regulamentação que vai impedir que eles aumentem os próprios salários. Não, mas quem está assistindo aí no YouTube, volta aqui assim um pouquinho a barrinha aqui embaixo, assim, ó. Acabei de falar que o Arthur Lira era um líder sindical, né? Ele meio pelego, mas é sindicalista. Ó. Tá aumentando, é igual reivindicar vale transporte, mas no caso deles é auxílio embarque e desembarque. Não, 800 e tantos reais, eles ficam em excelentes hotéis aí, Brasil afora, para fazer sua campanha. Dormem bem, tem um bom café da manhã. Com certeza eles vão utilizar isso felizes. Concorda, Diego? A gente está aqui em tom de brincadeira, mas é um absurdo mesmo, um escárnio, um mau uso, um exemplo de má aplicação do dinheiro público, Diego? Sem dúvida, Abraão. Principalmente quando, para tantas necessidades especiais, nós ouvimos aí de muitos gestores públicos que a questão do Brasil é uma questão de cobertor curto. Que a gente, para atender necessidades que são primordiais, a gente às vezes precisa deixar outras de fora. Quando nós acompanhamos, como eu disse aqui na outra pauta, sucessivos cortes em pastas fundamentais para o desenvolvimento, como é o caso da educação, como é o caso da segurança pública, isso aí é um escárnio com a sociedade. Isso aí é chamar o pagador de imposto, é chamar o contribuinte de palhaço. Você reajustar um valor, é claro, o deputado tem as suas despesas, ele tem que se deslocar até Brasília, enfim, mas a gente precisa analisar muito bem como isso é feito. Dá para entrar lá no site da Câmara dos Deputados, nos portais de transparência e ver como que cada deputado está utilizando aí as suas passagens aéreas. Enfim, eu não entro porque dá uma certa depressão se eu analisar o padrão de viagens de alguns parlamentares. E também, enfim, existem bons exemplos, existem parlamentares que de fato ficam atentos ali só à real necessidade. Mas não deixa de ser mais um elemento que perpetua a classe política como uma casta de pessoas diferenciadas, que têm acesso a tudo que tem de bom e do melhor ao custo do suor de um povo trabalhador e um povo pobre, um povo que, enfim, paga muitos impostos, que consegue consumir muito pouco, que tem acesso a serviços públicos de qualidade muito ruim. Como eu disse aqui, mais um escárnio com o pagador de imposto, com o contribuinte brasileiro. Ô Diego, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante sobre essa questão, que os deputados, eles precisam se locomover pelo país, ou pelo menos do seu reduto até Brasília, isso é natural. Mas talvez poderia existir algum mecanismo um pouco mais eficiente a respeito da utilização dessas verbas e não simplesmente ter um valor ali diário que eles podem utilizar a bel prazer. Talvez ter um tipo de aprovação prévia ou um número limitado de trechos que você pode utilizar por mês. Pra mim tinha que ir de busão, tinha que ir de ônibus. Daqui São Paulo, Brasília, qualquer lugar. Brasília é o centro do Brasil. Vai de ônibus. Aí quem sabe eles não se sintam aí um pouquinho mais engajados em melhorar a qualidade das BRs do interior e melhorar ali a Transamazônica, enfim, tantas outras estradas que têm estrutura precária no Brasil. Mas o meu ponto é com relação à fiscalização, né? Eu sei que elas têm
elas estão no portal da transparência, mas a fiscalização por algum órgão do próprio Congresso ali, que seja capaz de dizer, olha, você está ultrapassando a sua verba, você está utilizando demais, qual a justificativa para você ir 3 vezes na semana para Porto de Galinha? Sei lá, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de gasto entra no cotão, né? Ele tem direito a um valor global. Então, mas é isso que talvez deveria ser ajustado. Alguns usam muito com combustível, muito com papelaria, enfim. E falta gestão, porque como não existe transparência e não existe fiscalização, por exemplo, uma passagem para Brasília comprada com 1 mês de antecedência custa R$250. Comprada na véspera custa R$2.000. Eles não fazem sequer o esforço de tentar reduzir esse gasto, porque eles vão aumentando e o dinheiro é ilimitado porque sai do bolso do pagador de imposto. Oi, Leandro, por favor. A gente... É um escândalo, é um escárnio e tal, mas acho que a gente tem que também... Eu gosto muito daquele Yuval Harari, né? Que ele fica falando assim, a gente tem que olhar com um olhar de um pouco maior longo prazo, né? 10 anos atrás, a gente estava falando de poder pagar com essa cota passagem de parente, né? Então dizer assim, precisa regulamentar. De fato, precisa sempre ter normas e regulações mais claras e transparentes possível. Mas isso há 10 anos, 20 anos, as pessoas viajavam, faziam viagem internacional, levava parente, filho, esposa, até namorada, né? E podia ir com gasto coberto pelo Congresso. Então, acho que aos poucos a gente vai melhorar, mas vamos ficar vigilante. Mas aí, Leandro, para tudo se dá um jeito. Porque atualmente, enfim, a grande farra, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas é nomear algum parente para diretório de partido e aí o parlamentar viaja com a verba da Câmara, o parente com a verba da verba partidária para custeio do partido. Enfim, viaja não deixa de ser também uma viagem ao custo do pagador de impostos. Esse nível de malandragem eu desconheço. Tem mais do tá que me a gente... ensinando. Não dá ideia, Diego. Você tá dando ideia, pessoal. Mas acho que assim... Não, tô dando ideia, não. Isso acontece aí a rodo. Vamos evoluir, vamos manter a vigilância, né? Mas também para não criminalizar a política. Eu lembro, por exemplo, de um caso da Vanessa Graziotin, que foi senadora pelo Amazonas. Gastou, tipo assim, 10 vezes mais de passagem aérea do que outros senadores. Pô, mas era no Amazonas. Você pegar, às vezes você ir para visitar a sua base eleitoral de Manaus até São Gabriel da Cachoeira é mais caro do que você ir do Rio Grande do Sul até Brasília, né? Então, acho que tem que equilibrar também as visões em relação a isso. Tem presidente e primeira-dama viajando bastante também, não tem não, Leandro? Tem. Isso com certeza. Isso acontece também, né? Aí não teve jeito, né?